Mas a maioria não é. Então já não. A instituição está lá. Está o prédio, está escrito STF na porta. Mas e a instituição? A instituição é o espírito da coisa. Mas a maioria não é. Então já não. A instituição está lá. Está o prédio, está escrito STF na porta. Mas e a instituição? A instituição é o espírito da coisa. Mas então tu acha não que... é o prédio. Não acho. Eu só acho que 20 de outubro veio muito tempo depois, 7 meses e meio depois do dia 5 de março. E se essa resolução regeu o segundo turno, porque regeu... Tu acha que ano que vem vai ser igual, então? Não tem regra. Você concorda? Não tem regra. Então tu acha que Lula já venceu no ano que a eleição de 2026? Essa é uma outra questão. Essa é uma outra questão. Porque o Lula não é o problema do Brasil. O Lula foi presidente 2 vezes, o Brasil não fechou. 3 Como vezes. diz o Augusto Nunes, um país que sobreviveu a 6 anos de Dilma sobrevive a qualquer coisa dentro do Palácio do Planalto. Então o problema não é Lula mais 4 anos. O problema no Brasil é o Supremo, não. É a atual composição do Supremo e a tendência que se formou a partir do Lula, a partir da indicação do Dias Toffoli, que é a maior besta quadrada que chamaram para sentar naquela mesa redonda. E a partir dele, cada vez mais se abdicou desse critério que é o essencial, que é o notável saber jurídico. Porque quem é o Toffoli? Toffoli é um cara que fez lá no Largo São Francisco, terminou com o Lograu, eu não sei como, eu juro por Deus, eu tenho as minhas teses, mas não vale a pena trazer, porque o Bedel não tem nada a ver com isso. Nunca foi um advogado de sucesso, nunca passou num concurso, nem para juiz, nem para promotor, nem para delegado. Os 2 concursos que fez ele levou o pau. Nunca deu uma aula, nunca escreveu um artigo, nunca escreveu uma porra de um livro na vida. Suspeito até que ele não tenha lido. E é ministro do STF. Cara, qual é a legitimidade da decisão de um sujeito desse? Nenhuma. E daí para diante a coisa ela vai piorando. Ela vai piorando. A indicação do André Mendonça foi um ponto fora da curva, porque conseguiram pegar um professor de direito constitucional, com apoio da bancada evangélica, mas o Cássio Nunes eu não entendo até hoje o que está fazendo lá. Aí depois vem o Lula, enfia o Cristiano Zanin, o advogado, não só advogado pessoal. O Lula foi padrinho de casamento do Cristiano, ele e a Marisa Letícia. O Cristiano e a mulher dele apadrinharam a união do Lula com a Janja. A Valesca, a mulher do Cristiano, é afilhada do Lula. O pai da Valesca, sogro do Cristiano, é padrinho do Lulinha. É muito bizarro uma coisa dessa. Aí depois ele vem e põe Flávio Dino. A lei no Brasil diz que para você fazer a troca de poderes, se uma pessoa do Ministério Público ou do Judiciário quer ser candidato, ele tem que se desincompatibilizar. Ele tem que sair, ele tem que pedir exoneração do seu cargo até 6 meses antes de levar a candidatura a registro. Acho que é isso. Se não é mais ou menos esse tempo. É algo parecido com isso. É isso, eu só não sei o tempo exato, mas deve ser 6 meses antes do registro da candidatura. Então ele tem que se exonerar. Ele sai do Judiciário ou do Ministério Público, que não é considerado um poder, mas é como se fosse um poder ao lado do Judiciário. E aí ele pode registrar sua candidatura. Pela inteligência da lei, você olha, bom, para uma pessoa trocar de poder, ela deixar o Ministério Público ou o Judiciário,
que são poderes da República, que dentre as suas funções está fiscalizar quem exerce o poder, aplicar o direito, se eles têm que se desincompatibilizar, se um juiz tem que deixar de ser juiz para se tornar político, por que um político pode se tornar juiz sem deixar de ser político? É bizarro. Porque me dá muito mais tranquilidade e ideia de isonomia não, de imparcialidade, um cara que é juiz e decide ser político, é eleito e tal. É eleito, foi eleito e largou a magistratura. O cara era juiz até então. Agora, o cara que é político e vai ser juiz, você não tem resquício de imparcialidade ali. Mas o juiz tem que se desincompatibilizar para se tornar político. E o Flávio Dino era senador até a véspera dele assumir o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então por que o Deltan foi cassado? Porque dizem que ele não poderia ter se desincompatibilizado do Ministério. Fizeram lá uma ginástica inexplicável. Ele não poderia ter se desincompatibilizado do Ministério Público porque ele tinha um processo administrativo. Não tinha, só tinha denúncia, feita pelo próprio PT. Então não daria tempo dele ser candidato, ele foi eleito, então é como se ele não tivesse sido candidato. Agora o Flávio Dino deixar de ser senador, no outro dia virar ministro do STF, que é o cargo mais alto de juiz no Brasil. Então você não tem STF, porque você não tem o espírito da instituição, você não tem regra do jogo, e dentro da direita, agora tentando voltar à tua pergunta, quem é o candidato não tem. Não tem, é o Tarcísio? Não sei. Acho que o presidente vai indicar os filhos? O presidente não pode falar com ninguém, bicho. Uma das coisas mais desgraçadas que eu vi foi o Alexandre de Moraes proíbe o Jair Bolsonaro de falar no telefone. Ele proíbe o Bolsonaro de publicar em rede social. Ele proíbe o Bolsonaro de ser filmado por terceiro, mesmo que ele não saiba esse terceiro poste. Qual é o significado disso? O significado disso é que a medida cautelar imposta ao Bolsonaro é não deixar que ele fale ao público. Ele não pode se comunicar com o público. Mas, estranhamente, toda vez que vai algum aloprado visitar o Bolsonaro, exemplo, Ciro Nogueira, eles saem e já dão coletiva de imprensa. O Bolsonaro disse isso, disse aquilo outro. Ué, por que não prende o Ciro Nogueira? Por que não prende todo aquele que sai do Bolsonaro falando o que o Bolsonaro falou? Porque se é para deixar o Bolsonaro falar, deixa ele falar direto. Então eu não sei se ele vai indicar, se disserem que ele indicar, não sei se ele indicou, porque isso tudo faz parte desse jogo que não tem regra. E eu não sei se o Bolsonaro terá saúde para indicar alguém. Eu não sei se o Bolsonaro estará vivo para acompanhar a próxima eleição. Acho que ele pode morrer a qualquer momento, preso sem se alimentar na cadeia? Pode, claro. Já morreram. Um já morreu lá dentro e o Alexandre não teve nem... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal. Pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.